sociedade. Sejam bem-vindos ao mundo de Batuque Freak de Carol Conká. Vou te contar bem de um mundo louco, onde é permitido ser o que quiser. Cada dia um estouro, sem mau agouro, vou até onde eu puder. O céu é roxo, a grama é azul, os pássaros cantam Erika Badu. Quando a noite chega, tudo em volta brilha, tem uma passagem pra Istambul. Árvores ficam fluorescentes, batucadas dominam mentes. Quem entra na roda sente, fica à vontade, se apega à essência e as cores se rendem. Isso é frequente, nesse lugar ninguém é diferente. O riso é fluente, população contente, cheia de disposição pra pegar no batente. Embalados pelo aroma de Nike Shampoo, cada rua tem uma estampa. Você gira, gira e não se cansa, tipo uma criança. Vagalumes voam em sincronia, assim criando um clima que vicia. Pura magia, pisar num caminho iluminado que arrepia. Nasci em outro lugar, na 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 na. Melodias ao vento convidando pra dançar. No meu lugar vou voltar, no meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu e brisa, za, 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 za. Deitar e brisa, za, 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 za. Brisa, za, 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 za. No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu e esperei o dia aparecer, uma água de coco pra beber, vi a paisagem florescer, dá gosto de viver, cada um com seu jeito de ser, como a natureza tem poder, é fácil de perceber, mas ao entardecer, casas amarelas nas janelas, tortas de maçã, descanso no divã. Inclusive elas trilhas com plantação de hortelã pra colher na manhã de manhã. Asas amarelas nas janelas, tortas de maçã, descanso no divã. Inclusive elas trilhas com plantação de hortelã na manhã de manhã. Nasci em outro lugar, na 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 na. Melodias ao vento convidando pra no meu lugar vou voltar, no meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu e no meu lugar vou, no meu lugar vou, no meu lugar vou ficar e deitar. No meu lugar vou, no meu lugar vou ficar e deitar na grama, olhar o céu e brisa. Obrigada, obrigada. Madu na guitarra. Nave nos beats. Abu no baixo. Dani na batera. E eu, Carol Conká. Olá, está no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. De cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, apenas 22 concluem o ensino médio. E desses, só 12 chegam ao ensino superior. A reforma do ensino médio é o tema do Câmara Ligada de hoje. E estão aqui para conversar com a gente os alunos do Centro Educacional Pompílio Marques de Souza, de Planaltina, do Centro de Ensino Médio Setor Leste e o Instituto Federal de Brasília. Bem-vindos! No palco do Câmara Ligada, Carol Conká, essa rapper curitibana que é energia na veia. Bola, bola, voa lá, pode abrir ala, sangue na água vai chegar. De Curitiba, Paraná, vem uma das principais representantes do rap feminino no Brasil. Rapper, cantora e compositora, ela começou sua carreira em um concurso escolar, se projetou ao público na internet, produziu seu primeiro single Boa Noite em 12 de junho de 2011 e lança seu primeiro álbum Batuque Freak agora em 2013. Mistura samples e instrumentação orgânica com batidas digitais. Une a matriz afro-brasileira ao som eletrônico, a periferia ao centro, o futuro ao agora. E o resultado se chama Carol Conká. Além de excelente e linda, né, gente? Carol, conta um pouquinho da sua história pra gente. Hoje o nosso papo aqui é sobre reforma do ensino médio. E foi justamente no concurso escolar que você começou a sua trajetória, né?
Foi. Ei, oi, som. Foi meio que numa brincadeira. Era uma coisa não muito séria, assim, essas coisas de colégio mesmo. Gincana, né? Uma gincana. Não sei se fala isso aqui, gincana. No qual cada sala teria que se responsabilizar por uma arte, alguma coisa. E cada um fazia algum... Não lembro, na época era pintura, outras salas. E como eu sempre fui cara de pau e tinha muita vontade de mostrar minhas ideias, eu fui na frente e falei para a professora que eu estava disposta a mandar um rap. Aí eu mandei o rap e, desde então, meus colegas começaram a falar que eu deveria fazer aquilo, que eu nasci para aquilo. Eu acreditei e estou aqui até hoje. Que bom, hein? Sorte nossa. Escuta, você está lançando agora o seu primeiro CD, Batuque Freak. Como é que as pessoas podem baixar as músicas? Então, ele está disponível pelo site da Vice, gratuitamente, entre aspas, que a pessoa paga ou com tweet ou com compartilhamento no Facebook. É de graça, né? Que ótimo. Gente, o CD é bom do início ao fim, vale a pena. Obrigada. Super dançante. Escuta, e essa mistura de som? Você faz um som super de raiz e, ao mesmo tempo, o som de rap mais próximo da música eletrônica que já apareceu por aqui. Como é que tudo isso se misturou? É que a música chegou primeiro na minha vida através do samba. Minha família sempre gostou muito de samba, por isso tem o Caxambu do Almir Neto, que é para fechar o disco com chave de ouro. Eu digo porque essa música é um hino do samba e é um hino da minha família também. Mas eu sempre fui muito eclética. Antes do rap aparecer, eu já sabia que eu queria fazer música, mas eu me identifiquei mais com o rap. Mas eu sempre quis fazer... Eu estou bem realizada com esse álbum. Eu sempre quis fazer essa mistura, como minha mãe diz, essa bagunça musical. E acho que foi uma coisa legal até. E a música eletrônica? O eletrônico, então, aí já é o responsável, o produtor, o Nave, legal. Que a gente tem muito esse lance de... nós trabalhamos muito juntos, então é aquela coisa assim, eu escuto o que ele tem para me falar e ele respeita o meu limite. E, através disso, a gente acabou pesquisando coisas, vendo que tinha mais a ver comigo e chegamos nesse resultado bacana. Legal. A gente já tem pergunta na plateia. Pode falar. Oi, meu nome é Tainá. E a minha pergunta é, você sempre quis ser rapper? Então, quando eu descobri o rap, sim. Foi quando eu sempre quis ser artista. Eu não sabia o que direito. Eu sei que eu queria estar me exibindo. Era essa a realidade. É verdade. Eu queria me exibir. Eu queria exibir alguma coisa que eu tinha para passar que nem eu sabia direito o que era. Então, eu fiz outras coisas. Fiz balé, fiz dança, teatro, até chegar no rap, que foi porque eu ouvi um disco da Lauryn Hill, do Fugees, na verdade, que era o grupo da Lauryn Hill. E eu achei da hora ver aquela menina ali. Eu queria ser que nem ela. Pô, se espelhou bem, né? Eu tentei ser 1/10 daquilo que eu tinha visto. Tem mais pergunta. Oi, meu nome é Julie. Eu queria saber se é você que compõe os seus raps. Sim, inteiro, todos, eu mesma. E onde é que você se inspira? Eu me inspiro no cotidiano de vida, no que eu vivo, no que eu escuto as pessoas falando. Eu gosto de estar em contato com as pessoas para ter mais histórias para contar. Mas o disco mesmo, ele é todo baseado na minha vida, esse disco. As outras canções, eu me baseei na vida, no cotidiano. Mas esse disco em especial, a maioria dele, assim, digamos que 80% sou eu ali. Pode falar. Oi, Carol, eu sou o Schneider, tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria saber se na escola, no ensino médio, você era da galera do fundão ou da galera que você estava mais na frente? Então, sinceridade, eu era da galera do fundão, da galera da frente, da galera do meio e da galera da outra turma e do colégio inteiro. Eu falava com todo mundo, causava com todo mundo, no bom sentido. Então, Carol, você me dá licença, eu vou convidar mais gente para a nossa conversa. Vem para cá a professora Dorinha. Ela é deputada federal, terceira vice-presidente da Comissão Especial da Reforma do Ensino Médio, titular da Comissão de Educação da Câmara. Bem-vinda, deputada. Foi secretária de Educação de Tocantins por 9 anos e foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vem para cá também Manuela Braga. Manuela é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Obrigada por ter vindo, Manuela. E o Gilmar de Souza Ribeiro. Ele é coordenador de ensino médio da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês. Senta aqui também, Carol, para participar.
A percepção geral é de que o ensino médio vai mal no Brasil. Mas para começar o nosso debate, a gente vai conhecer mais detalhadamente essa realidade. Quem mostra para a gente é o repórter Jonathan Cornélio. O Censo Escolar de 2011, coordenado pelo INEP, mostrou que o Brasil tem cerca de 8 milhões de estudantes matriculados no ensino médio, sendo 85% na rede pública. Deveria ter muito mais se não houvesse tanto abandono e reprovação. Mais de 9% dos estudantes deixam as escolas. Dados do IBGE de 2006 mostram que o principal motivo deste abandono, 40% do total, é por desinteresse. Desde 2007, a taxa de evasão vem diminuindo, mas a reprovação só aumenta. Foram 13% de alunos reprovados em 2011, um recorde histórico. O relatório De Olho nas Metas, do movimento Todos pela Educação de 2013, mostra que apenas 29% dos estudantes do ensino médio dominam a língua portuguesa de forma adequada para o período. Em matemática é ainda pior, só 10% dos alunos sabem a disciplina de forma satisfatória. Se o ensino médio é tão desinteressante para os estudantes e não consegue nem cumprir a função de ensinar o básico, faz sentido investir no modelo atual? Como podemos melhorar a educação no Brasil? Deputada, professora Dorinha, a avaliação geral é que o ensino médio vai mal, os alunos acham que eles não estão aprendendo nada de útil na escola, né? E os dados mostram que a crise é séria mesmo. Por que o ensino médio se distanciou tanto da realidade do interesse dos meninos? Na verdade, o ensino médio, ele tem todos esses números negativos, tem experiências interessantes, mas eu acho que nós precisamos compreender a realidade de educação no Brasil, que, como um todo, nós temos problemas graves na educação. Nós temos crianças que não são alfabetizadas, muitos que chegam ao final do 5º ano sem serem alfabetizados. Então, essa defasagem ela vai ampliando no sistema. E, no caso do ensino médio, a situação é mais grave, porque a juventude caminhou, a tecnologia, o acesso, e a escola ainda está muito parada. A estrutura de currículo da escola também muito distante da realidade dos jovens, do interesse da juventude. É uma escola que está sem identidade, porque, ao mesmo tempo, ela tenta preparar para o vestibular, mas ela também deveria ter um fim em si mesma, ou seja, ela deveria dar um espaço para a juventude gostar do que está fazendo na escola. Tanto é que tem muita gente que não trabalha e não vai para a escola, porque a escola não está ajudando em nada a melhorar a sua vida. Gilmar, você é coordenador do ensino médio, né, aqui do Distrito Federal. Como é que você encara essa realidade? O que vocês estão fazendo para tentar melhorar? Bom, é uma realidade preocupante que faz com que todos os sistemas de ensino, no Brasil todo, comecem a tomar atitudes e promover políticas para superar esses dados. Esse é um movimento que também está acontecendo aqui no DF. Existem extremos, né? Situações em que os resultados são muito ruins, mas também temos resultados positivos, né? Temos escolas que têm apresentado resultados interessantes, e essas escolas elas podem servir para nós como exemplo para balizar políticas, ações. Então, o que nós temos que fazer é analisar os dados, verificar as causas que levaram a essa situação e transformar a realidade. Esse é o nosso compromisso. Manuela, você preside a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Do lado dos alunos, o que é que está sendo feito? De que forma os alunos podem participar para ter alguma melhoria no sistema? A realidade da escola, do cotidiano, e aí me corrijam se alguém aqui tiver um pensamento diferente, é muito difícil. Isso que a professora Dorinha falou. A gente chegou no século XXI com novas tecnologias, com novos anseios, com as informações passando mais rápido, e, ao mesmo tempo, o cotidiano da sala de aula continua sendo os mesmos que dos nossos pais, dos nossos avós. Então, esse dinamismo é algo que inquieta muito os estudantes que estão não só no ensino médio, mas em todo o ciclo da educação básica. E aí, com o aumento da discussão agora da reforma do ensino médio, com um parecer já onde os estados podem implementar o ensino integral, ampliar a carga horária de horas, mexer um pouco no currículo, ter um pouco mais a liberdade, a gente está realizando uma série de debates, de eventos. Recentemente, a gente fez a jornada de lutas, a galera do Setor Leste
que está aqui participou com muita disposição. Então, é a nossa forma de fazer intervenção na mudança no ensino médio, né? Fazer debates para a gente entender um pouco o que a galera está pensando também, fazer muita passeata e também participar, como a gente vem participando aqui na Câmara de Deputados, da Comissão de Reformulação do Ensino Médio e de todos os outros temas que envolvem. Carol, como é que foi para você o ensino médio? Você se sentia enjaulada? Pessoa agitada do jeito que você é? Eu não gostava de ir pro colégio. Mas eu ia, eu gostava só pelo fato dos amigos, do contato com as pessoas. Aí, na hora do intervalo, eu me apresentava, fazia um showzinho. É por isso que eu ia pro colégio, mas eu não me sentia à vontade numa sala de aula e eu não gostava mesmo. Só da aula de sociologia, artes e português, só. Que bom, pelo menos algumas salvavam. Mas era porque o professor era muito sangue bom. Ele conseguia prender a minha atenção, que eu tenho déficit de atenção. Então, acho que a maioria dos alunos sofrem disso e é bem complicado porque a aula dá sono. Na minha época, dava muito sono. Né? Meu nome é David William, 16 anos. Quero fazer uma pergunta para a Manuela. Você citou que nós, alunos de hoje em dia, estamos muito avançados e a escola ainda parou no tempo dos nossos pais e avós. Eu quero saber, então, se você apoia a tecnologia nas escolas. Eu apoio. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma receita de bolo, né? Uma receita pronta para todas as escolas implementarem, prender a atenção e fazer que o estudante sinta que a aula seja atraente, que o estudante goste de ir para a escola também pela aula, pelo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar quais são essas tecnologias. Talvez não seja para todas as escolas que a implementação do tablet, por exemplo, seja uma maneira eficaz. Talvez só o tablet combinado com outra tecnologia. Então, a gente precisa encontrar a receita para cada escola. A gente precisa encontrar uma fórmula do ensino médio que permita, por exemplo, tu criar com o teu professor qual a aula que vai te deixar mais atraente, discutir com a turma, com a escola, com o conselho pedagógico, com a comunidade também, que é importante trazer para dentro da escola. Olá, meu nome é Nayara e eu gostaria de perguntar para o coordenador, então, o que poderia fazer para aumentar o incentivo? Do ponto de vista da Secretaria de Educação, acho que ela tem que prover as condições mínimas. Então, reestruturar fisicamente as escolas, né? Isso é algo de médio e longo prazo, mas investir no potencial humano, que é a capacidade que os professores têm de inovar e de desenvolver projetos interessantes. Eu acho que é isso. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer experiências de sucesso de escolas de ensino médio. Mas antes, mais Carol com K. O que você vai tocar agora, Carol? Bate a poeira. Os perturbados se prevalecem, enquanto atingidos adoecem. Palavras soltas que aborrecem, esperança depois de uma prece. Um povo com crise de abstinência procura explicação na existência, no mundo onde dão mais valor pra aparência. Tem sua consequência, negro, branco, rico, pobre, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor. Krishna, Buda, Jesus, Allah, Speed, Black profetizou. Nosso Deus é um só, vários nomes pro mesmo Criador. Pouco me importa a sua etnia, religião, crença, filosofia, absorvendo sabedoria, desenvolvendo meu dia a dia. Nesse mundo poucas coisas são certas, amor, sorte, morte, a vida que se leva do sul para o norte. Ásia, América, Serra, humano, o erro te liberta. Seja o que tiver que ser, seja o que quiser ser, seja o que tiver que ser, seja o que quiser ser. Bate a poeira, bate a poeira, bate a poeira, seja o que quiser ser. Bate a poeira, bate a poeira, bate a poeira, seja o que tiver.
com K. Então vai, vim pra ficar. Chega e dá um confere, sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere, totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que ferve. A batida me causa febre, aquecida nada interfere. Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar, ganhando essência sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde, ou se esse som bem alto e se emocione. Ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ei, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ai, com K, com K. Cultura, gingados, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima enquanto bumbum me anima. O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber, me só tá sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Ei, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ei, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. E aí, sociedade! De pele marrom, mandando um som, de cabelo black, usando batom, tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso, cumpre seu papel no céu, que é que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou, vai. Andando por entre os becos, eu vou, vai. Vixe. Ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ei, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto, ou se esse som bem alto se emocione. Obrigada. Câmara Ligada está de volta. Hoje o nosso debate é sobre a reforma do ensino médio. Quem anima a nossa plateia é a Carol com K. Os problemas da escola pública, especialmente do ensino médio, são bem conhecidos. Salas de aula lotadas, falta de professor, violência nas escolas. Mas mesmo nesse cenário turbulento, tem escola fazendo a diferença. E o nosso repórter Jonathan Cornélio foi conhecer a experiência da escola Setor Leste, aqui de Brasília. O Centro de Ensino Médio Setor Leste, uma escola pública do Distrito Federal, colocou 87 de seus alunos na concorrida Universidade de Brasília em 2012. No mesmo ano, foi a primeira colocada do Distrito Federal no Enem e o 6º lugar em todo o país no Prêmio Gestão Escolar. Vamos conhecê-la? O Setor Leste é uma das melhores escolas que eu acho. Graças a Deus eu estudo nessa escola, ela é muito boa, tanto em inclusão quanto em ensino. Não adianta você ficar dentro de sala de aula com toda essa tecnologia em volta. Então você tem que associar o mundo atual com o ensino que você pretende do aluno. E essa associação você só consegue por meio dos projetos. Porque dentro da sala de aula a gente fica muito vendo matéria, muitas vezes a gente não tem um diálogo, você fica ali querendo tanto estudar para passar no vestibular que você muitas vezes não conversa com aquela pessoa que está do seu lado. Temos um projeto que é muito forte, é uma caminhada. Fazemos caminhada desde 2004, porque eu queria ir mais fundo com os meninos. Então nós levamos hoje cerca de 80 jovens alunos dessas escolas, mais 20 a 30 monitores universitários, mais o apoio do Exército Brasileiro, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, e com o apoio das prefeituras, nós a cada ano fazemos um percurso de mais ou menos 300 quilômetros pelos sertões. Quem na verdade foi com a gente, para mostrar a inclusão mesmo, foram os colegas de caminhada, os amigos que conquistamos nesta atividade. Então, vários deles descreveram para a gente as cenas, descreveram as paisagens. Então, com o projeto, você interage com as pessoas que estão na sua turma. Você tem a concepção de outras ideias. Você cria um aspecto melhor com seus colegas, você cria um aspecto melhor com outras cidades quando você for viajar.
quando você chegar no mercado de trabalho, você vai ter uma preparação melhor para você lidar com outras ideias. Você não vai estar com aquela mentalidade, não, minha ideia é melhor. Você vai estar com a mentalidade, tipo, como é que a gente pode manejar para essa ideia ser melhor? A minha ideia é a sua. Na minha última escola tinha meio que um negócio de opressão, tipo, a diretora proíbe os professores de fazerem projetos ou coisas diferentes e os professores daí fazem uma aula totalmente careta, assim, e chata. Aqui eu não sei se a diretora faz isso com professores, mas eu vejo um monte de professores desenvolvendo e fazendo projeto, tipo... Nós entendemos que a metodologia, através de projetos, é a que mais atinge que o aluno seja o protagonista do próprio conhecimento. Então, nós estamos sempre incentivando que os projetos já existentes, todos eles têm apoio, e estamos incentivando sempre a criação de novos. Então, o lixo orgânico vem para cá, ele é compostado ali, enriquece aquela terra. Essa terra aqui, ela está ácida. Aí o que a gente faz? A gente pega essa terra, melhora com a compostagem, a gente reduz o quantitativo de lixo que a gente vai jogar lá no lixão da estrutural, a gente vai pegar esse material que a gente produzir aqui e vai colocar lá no lanche, para a gente comer melhor. E aí a gente fecha o ciclo da sustentabilidade. E o que você vai fazer? Você vai medir essa área aqui, vai dividir essa área em 11 partes, vai medir a área que cada parte vai ter, a área total, você vai medir o volume dos canteiros. Então, o que você está começando a aprender? Matemática na prática. Você vai pegar esse solo com um professor de química e vai medir o pH. Depois a gente vai corrigir e medir o pH de novo. Você está aprendendo química, você está aprendendo artes. Para escrever, você precisa aprender português. Os nossos alunos, nos últimos 10 anos, estão entrando muito na Universidade de Brasília. E isso deve incomodar até as escolas particulares, com todo respeito às escolas particulares, entendeu? Porque, meu Deus, eles não têm os recursos que nós temos, eles não têm a estrutura que... Mas a gente não precisa ter tudo, né? Senão nós podemos ter pouco e fazemos muito. Na verdade, a gente está criando uma nova forma de educar, né? A partir deles, não é a partir da gente. E eu acho que esse tempo que a gente deveria ter com o professor, das conversas, das discussões sobre os temas que a gente quer conversar. O processo educativo é um processo de valorização do humano. Para mim significa toque, para mim significa diálogo, né? Se nós perdemos essa perspectiva, eu acho que não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais esse contato humano e a leitura do mundo. O resto, cada escola, se lhe for permitida ter autonomia e recursos, ela descobre o seu caminho. Muito bem. Gilmar, a Secretaria de Educação do Distrito Federal implementou algumas mudanças no ensino médio agora em 2013. Que mudanças são essas? Bom, a proposta que está sendo implementada, ela surgiu de debates ao longo de alguns anos e a principal alteração que a proposta contém é reorganizar as disciplinas em 2 blocos semestrais. E aí ela é chamada de semestralidade. Mas continua sendo período anual, por séries, só que as 14, 15, 16 disciplinas, dependendo da proposta da escola, inclusive, elas são divididas em 2 blocos, e as turmas também, o total de turmas dividido ao meio, metade das turmas assiste a um bloco naquele semestre, a outra metade, o segundo bloco. No segundo semestre, há uma inversão. E então, se o aluno mudar de escola no meio? Não há problema, não há problema, porque ele poderá ir para uma escola que tenha implantado a semestralidade, mas se não for, também não há problema, porque já é previsto no sistema nacional e no nosso aqui, um recurso chamado adequação curricular, adaptação de estudos. É comum, por exemplo, aqui o DF, que tem a característica de receber pessoas de todos os lugares do Brasil, é comum nós recebermos, sobretudo no segundo semestre, estudantes vindos de outras regiões do Brasil. E, às vezes, eles não tiveram professores de algumas disciplinas, como a química, a sociologia, a física, e nós temos que fazer a adaptação de estudos para eles. Então, já é um recurso que é previsto no sistema. Deputada professora Dorinha, como é que está o trabalho da Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio aqui da Câmara? Vocês vão fazer viagens, estão fazendo muitas audiências públicas? Olha, o ensino médio no Brasil é um caos, catástrofe.
né? Então, e não é só no Brasil, tem muitos países que também não conseguiram encontrar esse caminho. O que a gente está fazendo no caso da comissão? Primeiro, nós nos aproximamos dos secretários estaduais para a gente fazer um trabalho em cada um dos estados. Nós vamos fazer seminário. É importante que os alunos do ensino médio, que os professores, que os pais participem para dizer o que está ruim na sua escola, como ela pode melhorar, que sugestão eles podem apresentar para a gente construir uma legislação que dê condição para a escola realizar o seu trabalho. É importante também dizer que a gente está ouvindo, estamos levando para pesquisadores, a Juventude já foi lá, INEP, a gente quer saber por que a nossa escola não funciona. Por que a Carol, como meu filho, ela contando a história dela, eu me lembrei, dava um trabalho danado para acordar ele para ir para a escola para todo dia. E, de repente, uma semana lá, ele todo empolgado, precisava chamar. Você está tão empolgado para ir para a escola. Essa semana são jogos estudantis. Então, ele me disse, mas o que eu gosto na escola são os colegas. Eu adoro ir para lá, encontrar a galera, conversar. Então, a gente tem que entender que esse espaço, a juventude, ela quer mais. Ela quer uma escola viva, uma escola que diga a sua realidade. E quem está em casa ou nos ouvindo pelo rádio também pode participar, propor mudanças para o ensino médio para a comissão especial aqui da Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br e mandar a sua sugestão. Manda ver, galera. Manuela, são 13 disciplinas obrigatórias e algumas escolas chegam até a 19 disciplinas. Você acha que essa fragmentação toda prejudica? Sem dúvida atrapalha. Não só a fragmentação, mas o conteúdo desatualizado. Então, o estudante, às vezes, ele se depara estudando na mesma semana na aula de história, uma condição ali que você também estudou na mesma semana na aula de geografia. Então, será que a gente não podia unificar isso e a gente compreender ali, correlato, as mesmas situações dentro da disciplina de história e geografia sendo interdisciplinares? Então, às vezes a gente tem um dia só, por exemplo, 6 aulas, 5 aulas de 3, 4 disciplinas diferentes. No meio ainda tasca uma aula de educação física, que tira também um pouco a nossa atenção. E a aula de educação física, que convenhamos, a gente faz mesmo, é jogar bola, que o professor chega lá e faz, joga bola aqui, porque a maioria das escolas, inclusive, nem quadra tem. E quando tem quadra, ainda tem um segundo problema, que é ter a quadra coberta. E quando tem quadra e tem a quadra coberta, falta equipamento para o professor dar aula. Então, essa condição que a gente tem da disposição das disciplinas é algo que complica o aprendizado nosso no dia a dia. A gente já tem pergunta na plateia. Oi, eu me chamo Maione. Gostaria de perguntar para o coordenador qual seria a melhor medida a ser adotada para incentivar mais um professor a entrar na sala de aula? Quais medidas seriam adequadas? Bom, um conjunto de condições, não é verdade? Bom, a primeira, eu acho que a valorização profissional passa, em primeiro lugar, por a questão salarial. Essa é a primeira questão, né? Depois, as condições de trabalho, recursos materiais, equipamentos, o espaço físico, não é? Com quadras bem cuidadas, cobertas, né? Laboratórios equipados. Então, tudo isso são as condições necessárias para o bom desempenho. Tempo para planejar e pesquisar, desenvolver projetos, como a gente viu que acontece no setor leste, e outras escolas que a gente tem conhecimento que desenvolvem projetos interessantíssimos também. Então, um conjunto de condições, algumas podem ser realizadas imediatamente, outras, por uma série de fatores, elas demandam um certo tempo. Por exemplo, a formação continuada dos professores é também uma condição fundamental. Nós, aqui no Distrito Federal, nós temos agilidade para isso, porque nós temos uma estrutura, que é a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, que a gente conhece como EAP. Então, essa é uma escola que, ao longo do tempo, está descentralizando suas ações, ou seja, permitindo que o professor, no seu espaço de coordenação pedagógica, possa ter acesso a cursos de atualização, de discussão do currículo que está sendo implementado e outras questões. Então, eu acho que são condições básicas para um bom desempenho e a melhoria da qualidade do ensino. Próxima pergunta. Olá,
Meu nome é Elisângela. Eu queria perguntar para a deputada se existe algum projeto na Câmara para incentivar o ensino técnico no Brasil. Olha, essa questão do ensino técnico, recentemente a Câmara votou o Pronatec, que é um programa que, além de ter bastante recurso, ele está trazendo muitas novidades. Ele está permitindo a integração das escolas tradicionais, das escolas regulares, com a formação profissional. Trouxe também a parceria do Sistema S. Os institutos federais estão fazendo um grande trabalho nessa área de formação. Então, a educação, o ensino técnico, a parte profissional, tem uma perspectiva de avanço com o Pronatec. Hoje permite, por exemplo, dentro da legislação, é lógico que está em implantação, um jovem está frequentando uma escola regular, de ensino médio, e fazer a formação profissional. E permite até que esse jovem possa receber uma bolsa, para que ele possa estar em 2 horários, um na escola regular e o outro na educação profissional. Permite que os estados organizem, por exemplo, aqui tem um grupo que tem interesse em fazer uma formação profissional numa área de mecânica avançada que não tem aqui, tem em São Paulo. Aquele aluno pode receber dinheiro, bancar o curso para ele fazer aquele curso de formação profissional. Então, assim, eu enxergo que existe uma perspectiva de mudança. Hoje é muito ruim. Hoje a gente tem as ilhas isoladas dos institutos federais que fazem um bom trabalho. Alguns estados têm bons resultados em redes próprias, mas a maioria não tem escola de formação profissional. E esse também é um grande problema. O aluno que está fazendo o ensino médio termina e fica meio, vou fazer o quê? Nem todo mundo vai para a universidade e não precisa ir. Ele pode e precisa ter no seu ensino médio uma perspectiva de cidadania, de vida, de sobrevivência. Então, o Pronatec, eu acho que era interessante todo mundo acompanhar. Agora, acabamos de votar a abertura para rede privada. Às vezes tem uma faculdade ou uma escola que é privada, que queira oferecer o curso, o MEC vai bancar e vai comprar, não é comprar vaga, mas ele vai financiar para que os alunos da rede pública possam frequentar essas escolas. Então, a legislação da educação profissional mudou muito recente. Agora, precisa olhar, né, Manuela, e cobrar, porque vai depender muito da implementação de cada estado e o tempo que cada um vai gastar para andar. Manuela faz o ensino médio, né, Manuela? Faço, o ensino médio. Faço o ensino médio técnico. Integrado ao ensino técnico no Instituto Federal de Pernambuco. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Eu sei que são 4 anos, né? Isso. O ensino técnico, ele vem mudando um pouco a perspectiva para o estudante do ensino médio, nessa modalidade de ensino médio integrado. Porque o que acontece muito, eu falo muito no dia a dia, quando a gente vai passar em sala de aula, conversar com o estudante, a gente vai para a escola na perspectiva de ser alguém na vida. Pelo menos é isso que os nossos pais falam. Ó, você vai para a escola para um dia você ser alguém na vida. Chega no final da última etapa do ensino médio, ao final ali do 3º ano, a gente continua meio sem ser alguém na vida, né? Porque a gente não está pronto para entrar na universidade, a gente não está pronto, muitas vezes, para ler e interpretar uma redação, para resolver um problema simples da matemática. A gente não está pronto para entrar sequer no mundo do trabalho. Então, a perspectiva de fazer ensino médio integrado ao ensino técnico, você consegue sair ali no final de 4 anos formado para uma profissão técnica. Uma outra experiência que o ensino médio no Brasil pode adquirir, apesar durante as discussões a gente pode entender que essa é uma boa solução, é da gente oferecer em parte das escolas ou em todas as escolas o ensino técnico integrado. Talvez não seja, por exemplo, o ensino técnico que eu tenho de saneamento ambiental no Instituto Federal, mas talvez design, talvez contabilidade, encontrar ali qual a melhor solução para cada escola. Acho que isso também pode ajudar, além, claro, de mudar mesmo a cara do currículo do ensino médio no Brasil. Hoje a gente falou bastante do setor leste, mas a gente tem aqui uma outra escola, que é o Centro Educacional Pompílio Marques de Souza, de Planaltina, que também está mandando bem, né, no ensino médio. A professora Conceição vai contar para a gente um pouquinho da experiência. Quais são esses resultados que chamaram tanta atenção para a escola de vocês? Nós conseguimos 40 alunos dentro de universidade, inclusive o primeiro lugar em medicina 4 vezes no DF. Uau. E 4 vezes... Azar, hein, gente? 4 vezes primeiro lugar. E, fora a medicina, a gente conseguiu engenharia, né? Outros cursos que a gente hoje tem prazer em falar e serve de motivação para os que ficaram.
Escuta, mas você tem muito a ver com isso, né? Assim, que o único consenso que eu acho que existe nessa discussão sobre o ensino médio é o papel do professor, fundamental. Conta pra gente como é que é o seu projeto da Cápsula do Futuro. É a cápsula do tempo, né? Foi uma redação que eu apliquei ano passado para que eles contassem como eles estariam em 2021. Né? Então, já estariam formados. Então, eles me contavam, estou nos Estados Unidos, estou em Brasília, virei deputado, virei médico. E, no início, assim, eles estavam bem desanimados, né? Não queriam muito, tinham um verdadeiro pavor da redação. Eu acho que foi o carro-chefe, né, das nossas aulas. Eles tinham um pavor e começaram a gostar. Né? Porque eu incentivei, eu acreditei. E você usou rede social também? Muito. Você usa normalmente? Como muito. É que funciona? A gente tem grupos, né? Cada turma tem seu grupo. Ano passado não tinha, era a minha página mesmo, onde a gente tinha aula na mesma inbox, a gente discutia, eles mandavam as redações para eu corrigir online. Né? E essa ligação do professor, eu acho que é o ponto mais importante. Porque, para o aluno sentir prazer em estar na escola, igual a Carol falou, que estava pelos amigos, que as aulas davam sono, né? O professor ele precisa começar a refletir por que a minha aula está dando sono. Né? Então, ele tem que buscar estratégias para despertar esse prazer. Esse prazer ele se limita a afetividade. Eu acho que o professor ele tem que procurar compreender o anseio do aluno e ele está ligado também à autoestima. A partir do momento que eu trabalho a afetividade, que eu entendo que o meu aluno está ali, que ele é dotado de sérias questões que dariam todos os motivos para não estar ali, eu estou me aproximando da realidade dele. Já tem pergunta aí, aqui do lado do Raul? Gabriel, eu sou o Gabriel. Queria perguntar ao Gilmar sobre a semestralidade, os lucros e prejuízos. Que aqui foi frisado só os lucros, né? Eu queria saber o que aconteceria de negativo se a semestralidade fosse realmente aprovada. Bom, eu não sei se teria prejuízos, né? Eu quero lhe dizer que nós já tivemos essa experiência aqui no Distrito Federal, 97, 98, e foi absolutamente com sucesso. Não teve nenhum problema, nenhum prejuízo às escolas que implantaram. Recentemente, de 2008, 2009 para cá, alguns estados brasileiros estão implantando a semestralidade no noturno, no diurno, e eu tenho participado de fóruns do MEC, já fui a esses estados e os resultados têm sido todos melhorados. Inclusive, e esse é um aspecto importante, o aumento da aprovação dos estudantes nas universidades federais ou estaduais, onde a semestralidade foi implantada. Eu não saberia lhe dizer, sinceramente, quais seriam os prejuízos. Tem algumas questões que precisam de adaptações? Sim, e ainda há pouco nós mencionamos que é o caso de transferências de alunos que estejam em propostas curriculares diferentes. Mas isso vai acontecer independentemente da semestralidade, porque nós não temos no Brasil um currículo único. Então, há diferenças de propostas curriculares entre sistemas e até mesmo entre escolas. Então, eu considero que a proposta da semestralidade seja positiva. Agora, a escola é que vai definir, com a discussão interna, como aconteceu na implantação aqui no DF, se gostaria de ter essa nova proposta curricular. Foi assim que aconteceu. Eu acho que a escola tem essa autonomia. Então, já está funcionando em algumas escolas? Sim. Tem países também, professora Dorinha? Tem países, tem escolas, né? Eu só acho assim que essa alternativa da semestralidade jamais ela pode ser uma lei transformando todo mundo, todas as escolas, porque tem desenhos diferentes. As escolas precisam encontrar essas alternativas, né? Existem alunos que reclamam, a gente já fez semestralidade no Tocantins, eles reclamavam, olha, eu vi uma determinada disciplina no primeiro semestre e no segundo fiquei distante daquela disciplina e pode fazer falta e eu senti dificuldade em lidar com uma outra.
com uma outra área. Então, acho que o que é interessante é essa... Hoje tem muitas experiências inovadoras no ensino médio, são diferentes, que os estados estão construindo. E acho que isso que é interessante. Não existe uma única receita para dar certo, né? Existem alternativas. Pode falar, Manuela, para concluir. Vamos fechar o programa com a sua fala. É importante a escola ter essa autonomia. A gente discutir nacionalmente um currículo nacional comum, criar um banco de dados, onde tem ali as disciplinas, as cargas horárias, mas também permitir para a escola uma determinada parte do currículo de que o estudante ele possa direcionar o currículo dele. Então, se a Carol gosta mais de música, então a Carol vai estudar um pouco mais música. Se uma galera quer fazer física no vestibular, quer fazer a área de engenharias, então vai estudar um pouco mais exatas. Se eu não quero nada disso, eu quero sair do ensino médio, eu quero trabalhar, então vou fazer um ensino técnico. Permitir que essa organização ela possa existir com a participação de toda a comunidade. Eu acho que isso é o diferencial. Quando o estudante ele constrói, quando o professor ele se sente valorizado, porque... independente da valorização profissional financeira, que, claro, é importante para a dedicação do professor, porque é diferente o professor que ele ensina em uma escola só e o professor que ensina em 4 escolas, ele avalia diferente, ele sente o estudante diferente, ele olha o estudante diferente. Tem professor hoje que, dadas as condições, que tem que trabalhar em 4, em 5 escolas, não consegue sequer decorar o nome do aluno. Então, quem dirá a dificuldade que ele tem no aprendizado. Então, o professor perceber, e aí a professora Conceição pode me ajudar, que o trabalho que ele está fazendo está dando certo, que tem mais gente entrando na universidade, que o que o estudante queria aconteceu, isso dá uma animação também diferenciada para o professor. Então, a gente poder construir essas alternativas de forma coletiva, com toda a comunidade escolar, eu acho que é a melhor solução, e essa sim pode ser a única receita que dê certo para todas as escolas. Esse Câmara Ligada chegou ao fim. Você que mora aqui no Distrito Federal pode entrar em contato com a nossa produção e inscrever sua escola para participar do programa aqui no auditório. E você, do Distrito Federal e de todo o Brasil, também pode participar do programa entrando no nosso site, camaraligada.com.br, sabendo o tema das próximas gravações, para você fazer a sua reportagem e dar a sua opinião e participar diretamente aqui no Câmara Ligada. Muito obrigada, Gilmar, obrigada, Manuela, obrigada, deputada professora Dorinha, obrigada a vocês das escolas que vieram até aqui, nossa equipe técnica e principalmente você de casa, você que está no carro, no trânsito, nos ouvindo, obrigada por ter nos acompanhado. Quem encerra nosso programa é nada mais, nada menos que Carol com K. Quero agradecer a presença de vocês, o carinho, e dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui desse programa. Eu adoro vir para Brasília, gente. Adoro mesmo, de coração. Obrigada. Cadê as amigas loucas, Brasil? A noite tá perfeita, saiu com as amigas loucas. Joias, maquiagem, muito capricho na roupa. Versatilizando no estilo com muito brilho. Doses de tequila, aguça o estilo. Queremos diversão, sei que todo mundo quer também. Ficar bem zen, ter uma pira e além. Vem cá, meu bem, me mostra o que você tem. Te prometo que não conto pra ninguém. A balada da nota 100, muito calor lá na pista. Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista. Desbaratinei, desviei, mais uma dose no balcão, aí me animei. Dancei, nem me liguei. Que o vestido subiu demais, então ajeitei. Eu vou gingar com o mundo e acompanhar o bumbo. Oh, quem quiser é só chegar junto. Ei, meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaia. Mas amiga louca, eu vou me jogar. Essa vida louca, aproveita. Aê, meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaia. Mas amiga louca, eu vou me jogar. Nessa vida louca, aproveita. Bom demais, é desse jeito. Vai com calma, rapaz, mais respeito. Dá 10 passos pra trás, fica e mesmo. É bom ter disciplina, se quiser sair ler. Que eu já tô perigosa, cheia de truque. No recinto cabe todo mundo, então não me empurre. A luz me confunde, o cenário é colorido. Minhas parceiras no comando definitivo. No passinho black, no pique sem cansar. Se tá bom, ninguém se mete, então bora se jogar. Desbancando as piriguetes que rebolar. Relaxa, moleque, esse daqui é meu lugar. Meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaia. Mas amiga louca, eu vou me jogar. Nessa
Nessa vida louca, aproveita. Aê, meu rolê, a lua vai. Hoje o meu nome é com as amigas loucas, eu vou me jogar nessa vida louca. Eu não quero nem saber, eu vou brindar, vou viver. Eu não quero nem saber, eu vou brindar, vou viver. Na gandaia, na gandaia, na gandaia, na gandaia, na gandaia. Brasília linda! Eu rolei, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é com as amigas loucas, eu vou me jogar nessa vida louca, aproveita. Aê, meu rolê, a lua vai clarear. Obrigada, muito obrigada. Adorei, gente, adorei.